parei aqui, eu vou ler o 30, eu errei o tom. E disse então Saul: pequei. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do povo. Quer dizer, a preocupação do rei Saul não é com se acertar diante de Deus, mas é com as aparências. Não, tipo, eu errei, mas vai comigo, para que todo mundo bata palma para mim, porque eu sou o rei, e você é o sacerdote, para que todo mundo ache que... Então, primeiro, Deus ama perdoar pecadores, mas Ele odeia lidar com cínicos, espiritualmente. E um exemplo de hipocrisia é esse do rei Saul, e muitos outros da Bíblia. Tomem cuidado com a hipocrisia. Você pode estar, lembra quando eu falei da síndrome do impostor? Você pode estar alimentando isso. Pode ser verdade. Você pode criar um fake e alimentar esse fake na vida cristã o tempo todo, que canta, que prega, que ora, que é legalzinha, que ajuda na igreja, tal. Só que é falso. Só que é falso. E Deus, Ele ama pecadores, mas Ele odeia os cínicos. Aquele que é pecador, que fala, eu errei, eu falhei, porque essa é a diferença entre Saul e Davi. Essa é a diferença básica entre Saul e Davi. Entre os dois, o Davi é muito pior, mas pelo menos o Davi reconhecia os seus erros. Segundo, vou ficar ligeiro no horário aqui. Segundo, a tristeza diante da nossa falha é um bom sinal. A tristeza que você sente quando falha é um bom sinal. Nós fomos ensinados, especialmente nos últimos anos, eu não sei porque a igreja evangélica entrou nessa. A gente não era assim. A gente não era assim. A igreja se reunia, orava, louvava a Deus, cânticos de adoração, pregava o evangelho, recolhia as ofertas para o andamento da obra e ia embora. Mas hoje, a gente vive uma fase de que parece que você tem que vir para a igreja para se sentir melhor. Não, porque esse ano é o melhor ano, vai ser o melhor ano da tua vida. Esse mês vai ser o melhor mês da sua vida. Esse culto vai ser o principal culto da sua história. Se você não sair daqui melhor, se você não sair daqui diferente, se você não sair daqui... Eu não sei onde inventaram isso. Eu não consigo achar, não sei, historicamente falando, eu sou um admirador da história da igreja. Vocês sabem. Eu não sei exatamente onde começa, quem é que começa essa história. De que na reunião dos crentes, a gente tem que sair melhor. A gente tem que sair melhor. A gente tem que sair melhor. E aí, essa busca, porque a gente tem que sair melhor, o culto tem que melhorar para você tem que se sentir bem, você tem que se sentir mais alegre, você tem que se sentir mais feliz, você tem que e tal. Nessa busca, isso está ditando as regras da música da igreja. Então, as músicas da igreja são nesse tom, de que você é o cara, você vence, você não sei o quê. Isso está ditando o tom das pregações. Então, os pastores estão vendidos para essa teoria de que você tem que se sentir melhor. Então, olha para o teu irmão e fala que ele é lindo, olha para a pessoa mais bonita que tem na igreja, que está do seu lado, que tem não sei o quê. Eu não acho isso nas Escrituras. Não existe isso na Bíblia. Desculpa os pastores que gostam de... Vai, repete comigo, agora fala isso, agora fala aquilo, agora fala... Desculpa, não tem isso. Isso é uma moda que entrou na igreja de um tempo para cá, de pouco tempo para cá. Deixa eu falar como era a liturgia da igreja. Basicamente, na história da igreja. Estou falando até antes do pentecostalismo, por exemplo. A liturgia da igreja é o seguinte: a pessoa chega na igreja e faz a primeira oração. A primeira oração chama oração de confissão. Essa é a liturgia da igreja cristã.
Depois que ela faz a oração de confissão, ela canta um hino de louvor a Deus. Ela canta um hino de louvor a Deus e de gratidão a Deus. Não pode ser outro tema. É louvor e gratidão. Depois que ela orou, confessou os pecados, alcançou essa graça e louvou a Deus, aí ela pode louvar a Deus com hinos de outro tipo de tonalidade, que não é exatamente... aí sim, você pode falar sobre as grandezas de Deus, você pode falar... Ok. Aí depois vem a oração, que é uma oração de intercessão. Aí depois vem a pregação, que é a pregação contra o pecado, a pregação do Evangelho. Aí depois recolhe as ofertas, essas coisas, depois vai embora. Onde que começa esse ponto de que eu tenho que sair melhor, quando, na verdade, todo arrependimento acontece a partir de uma tristeza profunda. Não existe arrependimento no meio da alegria. Não existe arrependimento na festa. Arrependimento, ele se dá num contexto de tristeza, é ou não é? Arrependimento. O que é arrependimento espiritual? Você fala, eu estou errado. Eu não posso seguir nesse jeito. Eu não posso. Como esse sentimento combina com uma música ou com uma pregação que só te põe para cima? Não combina. Tem sentido o que eu estou falando? Então, segundo, a tristeza diante... Como é que é? Lá, coloca aí a segunda, que eu escrevi de um jeito e está lá de outro. A tristeza que você sente quando falha é um bom sinal. Quando o apóstolo Paulo fala assim, miserável homem que sou, isso é bom. Você acha que ele está falando isso com alegria ou com tristeza? Com tristeza, ele está lamentando, isso é um tom de lamento. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, o apóstolo Paulo fala o seguinte. Peraí, aqui. Versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, e a ninguém traz pesar. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Aqui Paulo está falando de dois tipos de tristeza. Tem uma tristeza segundo Deus, que é essa que o apóstolo Paulo está sentindo. Quando ele fala que se esmurra todos os dias, quando ele fala que miserável homem que sou, ele está triste. Mas é uma tristeza segundo Deus. É uma tristeza que nos leva ao arrependimento, é uma tristeza que nos empurra para o arrependimento, é uma tristeza que enquanto eu estou pregando aqui, você está falando, puxa, como eu precisava ouvir isso, porque eu preciso entrar nos trilhos de novo, porque eu preciso me acertar com Deus de verdade, eu preciso cair de joelhos, chorar, eu não estou precisando de festa, eu estou precisando de contrição, de choro, de lágrimas e de joelho dobrado. Então essa tristeza diante da falha é um bom sinal. Nós fomos ensinados que o que nos alegra é bom e o que nos entristece é ruim, mas nem sempre é assim na vida espiritual. Nem sempre é assim na vida espiritual. O texto de Coríntios capítulo 7, segundo aos Coríntios 7, 10, o texto que nós lemos, ele vai na contramão disso que as pessoas tentam ensinar e fazer do culto hoje uma festa, todo culto uma festa, e todo culto uma festa. Se todo culto é uma festa, quando é que as pessoas vão se converter? Porque conversão começa com arrependimento. Arrependimento é fruto da tristeza. A tristeza segundo Deus. Vamos ler de novo o texto. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, a qual a ninguém traz pesar.
Tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Quando pregaram o evangelho a você, aquilo mexeu com você, e você foi embora para casa, e você começou a falar: meu Deus, eu não me encaixo, meu Deus, eu estou errada, meu Deus, eu estou errado, as coisas que eu falo, as coisas que eu faço, os lugares que eu frequento, as coisas que eu vivo, as coisas, eu não estou certo diante de Deus. E você sentiu tristeza. E Paulo diz: está certo, esse é um ponto positivo, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Não existe arrependimento numa festa. Não tem como você se arrepender num ambiente onde todo mundo ri aí, ri para o seu irmão, fala que está tudo beleza. Que horas que essa pessoa vai se arrepender? Porque arrependimento, que eu saiba, é você ficar chateado com você mesmo, desapontada com você mesmo, olhar para dentro de você mesmo e dizer: peraí, não, está errado, eu não estou me encaixando. A Bíblia diz A e eu estou vivendo B. A Bíblia diz assim, eu estou vivendo assado. Então como eu faço para me encaixar? Mas aí, se você vem na igreja, o ambiente da igreja, e vamos pular, vamos crescer, vamos dominar o mundo, e vamos... Mas peraí, eu queria me arrepender, eu queria chorar meus pecados, eu queria usar esse ambiente de igreja para dobrar joelho, e para falar: Deus, por favor, me ajuda, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, a tristeza, segundo Deus, se você sente, é um bom sinal. Então esse pode ser um culto de choro para você e ser bênção, entende? Esse pode ser um encontro que você vai sair mais triste do que você entrou, mas é bênção também. Não tem essa história de que não, esse é o ano melhor da sua vida, você não pode chorar, você não pode não sei o quê, você não pode... Não, esse não é o evangelho. Esse não é o evangelho das Escrituras. A tristeza, segundo Deus, é bênção. Agora tem a tristeza segundo o mundo. E o texto continua lá dizendo: a tristeza segundo o mundo produz morte. A tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. E a tristeza segundo o mundo? Morte. É essa tristeza que faz o cara pular do não sei que andar do prédio. É essa tristeza que faz o cara encher o tambor do revólver e colocar dentro da boca e dar o tiro. É uma tristeza segundo o mundo. É uma tristeza que não opera. É uma tristeza inoperante. É uma tristeza que desgraça. Agora, a tristeza segundo Deus opera. É operante. A tristeza segundo Deus te empurra ao arrependimento. Então, cuidado com esse frenesi de que não, porque o culto... Por exemplo, o pessoal do louvor pode comandar o louvor aí e fazer a gente chorar, irmão. Não tem problema, não. A gente não tem que ficar aqui só para cima, não. Para baixo também Deus opera. Para baixo também Deus opera, de joelho dobrado e tal. Então, meus queridos irmãos, eu comecei falando assim: qual Pedro prevaleceu? O que falou inspirado, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ou o que negou Jesus? Aí a resposta é não, o que falou inspirado prevaleceu. Ele caiu, ele falhou, mas no fim ele prevaleceu. Por quê? Bom, porque quando ele caiu, ele chorou amargamente. Lembra? Qual Adão prevaleceu? Qual Paulo chega até o fim? Ou qual Jacó, ou qual Raabe? Eu não lembro quais todos os personagens que eu falei no começo. Mas Pedro chorou amargamente. Paulo disse: miserável homem que sou. Essa tristeza, esse nível, esse tipo de tristeza, precisa resultar em atitudes reais que nos conduzem a Deus. Não adianta a gente vamos fazer aqui a festa de não sei o quê, e todo mundo olha para o teu irmão, e pula, e dança, e coloca jogo de luz, e não sei o quê, e tal. Só que o arrependimento vai ser que horas, então mesmo?
a gente deixa o arrependimento como lição de casa. Então, tipo assim, ó, aqui é festa, beleza? Em casa vocês se arrependam. Não, se a gente está aqui pregando o Evangelho, é porque pode ser palco de arrependimento. E você pode chegar a lágrimas aqui, e dobrar o joelho aqui, e confessar aqui, estamos entre irmãos, e você pode recomeçar com Deus. Não importa a sua idade. Não importa a sua graduação no ministério. Não importa quantas vezes você veio nesse endereço. Mas hoje pode ser a noite do seu encontro com Deus. E a noite do seu encontro com Deus começa com o encontro com você mesmo. E você para e fala assim, peraí, miserável homem que sou. Por que eu vivo assim? E a Bíblia diz outro estilo de vida para mim. Por que eu estou mais parecido com o rei Saul no texto que o pastor leu? Porque para mim o que importa é a aparência. Para mim o que importa é o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão pensar e os comentários que vão rolar. Não, eu entendi que eu estou no caminho errado. Estou triste. O que eu faço? E o que a gente faz com essa tristeza gerada pelo Espírito Santo é que nos coloca nos trilhos do arrependimento e do Evangelho verdadeiro. É essa tristeza que nos traz para os trilhos. É essa desilusão de você olhar para você mesmo. E eu falei de Adão, eu podia falar de tantos outros, vocês sabem de todos, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Qualquer personagem bíblico pode encaixar-se aqui nisso que a gente está tratando hoje, nesse culto de instrução bíblica. Terceiro, por mais dura que seja a sua realidade, jogue sempre aberto com Deus. Deus é o personagem único que a gente não pode enganar. Pastor, é possível enganar Deus? Não, mas é possível viver tentando enganar Deus. Como? Como Saul falou para o Samuel. Deus sabia, Deus falou para Samuel, então Samuel também sabia. Aí quando ele chega, ele fala assim, bendito do Senhor, está tudo uma bênção, que maravilha, que bênção, que privilégio, que não sei o quê, vem aqui para o evento. O Samuel falou assim, não, está tudo errado. Não está tudo errado não. Não, então e esse barulho que eu estou ouvindo? Não era para ter matado todo mundo e todos, e tudo? E que mugido é esse de ovelha que eu estou escutando? Aí, não, mas isso aí são as pessoas. As pessoas resolveram pegar as novilhas mais gordas. Olha, tem cada novilha, tem cada aí que... Mas é tudo para o Senhor, viu? É tudo para o Senhor. Aqui é assim, comigo é assim, é tudo para Deus. E essas novilhas, esses garrotes, essas vacas, esses carneiros... Olha que maravilha, você tem que levar lá, é um curral, meu amigo, que você não tem igual, mas é tudo para Deus. E aí o Samuel falou assim, não, mas você não entendeu. Deus deu uma ordem A e você está fazendo B. E quando eu chego, você está querendo dizer que está fazendo certo. Então, terceiro, por mais dura que seja a realidade, jogue aberto com Deus. E esta é a diferença, de novo, entre Saul e Davi. Porque a rigor, quem matou mais gente, Saul ou Davi? Davi. Quem cometeu pecados mais feios, Saul ou Davi? Davi. Mas por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Porque ele não escondia seus erros. Porque diferente de Saul, ele não chegava lá falando, então, aqui é uma maravilha, tá? Não. Leia o Salmo 51. Senhor, eu sou um miserável, em pecado me concebeu minha mãe, contra ti somente pequei, fiz o que era mal aos teus olhos, eu tenho vergonha e tal, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença, e tal. Quer dizer, quando ele fala assim, não retires de mim o teu Espírito Santo, eu não sei que versículo é esse, Salmo 51, vamos lá, Salmo 51, eu acho que é versículo 10, por ali. Vamos lá, vamos ver.
Eu não coloquei aqui no esboço. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Olha a sinceridade dessa oração. Meu coração não é puro. Então, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Sabe por que o Davi está orando assim? Volta, segura, marca essa página e volta lá em 1 Samuel, capítulo 16. É o 1 Samuel? Eu acho que é 1 Samuel. Capítulo 16, versículo 14. Diz assim esse texto: e o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. O Davi, nessa altura, ele era próximo de Saul. Ele viu o que aconteceu com Saul, um homem ungido por Deus, escolhido por Deus, e que perdeu a presença de Deus. Ele viu de perto, de camarote. Ele viu o Saul fazendo besteira atrás de besteira. Por isso, quando ele falha, e ele escreve o Salmo 51, ele fala assim: cria em mim um coração puro, renova em mim espírito reto, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito. Em outras palavras, eu vi o que aconteceu com Saul. Eu não quero chegar naquele nível. Então eu já estou abrindo o jogo agora. Eu sou nascido em pecado, eu só fiz coisa errada, contra ti somente pequei, fiz o que era mal diante dos teus olhos, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, porque eu vi o que aconteceu com ele, e eu não quero que repita em mim o que eu vi, a queda de um grande homem que aconteceu com Saul. Vocês estão entendendo? Então, por mais dura que seja a realidade, jogue sempre aberto com Deus. Você pode enganar quem você quiser, mas você não passa pelo juízo de Deus. Não passamos pelo juízo de Deus. Então, dobrou o joelho, é a verdade. É a verdade. O coração que você tiver, é dele que você vai falar com Deus. Você está angustiado? Deus, eu estou angustiado. Eu estou angustiado. Não adianta ficar cantando, não, Deus, eu estou angustiado. A Bíblia diz que quem está triste, ora. Quem está alegre, canta. Você não consegue cantar? Não canta. A verdade é o único terreno onde Deus se manifesta e se movimenta em nosso favor. Não existe uma operação de Deus fora do campo da verdade. E essa é a diferença entre o rei Saul e o rei Davi. E essa pode ser a diferença entre o céu e o inferno. Porque lá em Mateus capítulo 7, eu já vou encerrar, o Senhor Jesus, ele diz para aqueles que tem um pessoal que ele diz: apartai-vos de mim e tal, vocês conhecem o texto. E eles disseram: Senhor, mas em teu nome nós fizemos isso, 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 isso e aquilo. E aí Jesus vai responder: apartai-vos de mim. E Jesus, ele não diz que é mentira que as pessoas fizeram. Deixa eu achar esse versículo. Deixa eu ver se é 21. 22. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, não expulsamos demônios, não fizemos curas, maravilhas. E eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Ou seja, ele não está dizendo que é mentira. Não, vocês não curaram, a cura era falsa, a cura... Não. Ele está dizendo o seguinte: você não entra no céu não é porque você fez ou não fez curas. Mas você não entra no céu porque eu não te conheço. Porque você escolheu construir um relacionamento fake. E no céu não entra fake. No céu só entra quem é de verdade. Céu é lugar de pecador. Céu é lugar de pecador arrependido.
E pecador arrependido só pode ter pecador arrependido no campo da verdade. Hoje em dia não se fala mais que a gente tem que se arrepender. Hoje em dia não se fala mais que a gente tem que chorar, que a gente tem que dobrar joelho, que a gente tem que se entristecer, que a gente tem que se converter. Ninguém fala mais. É difícil você ouvir uma pregação do Evangelho que fala sobre conversão, arrependimento, confissão, contrição, quebrantamento, choro, lágrima, joelho dobrado. Então, meus queridos irmãos, eu desde uns dias atrás, semana passada, sei lá onde eu estava, que eu estou com essa palavra no meu coração e gostaria de ter entregue a vocês. E por último, nesse último ponto, por mais dura que seja a realidade, jogue sempre aberto com Deus. Deus ama perdoar pecadores, mas Ele odeia o cínico, o falso, aquele que finge. No último dia, vai ter 2 turmas, uma à direita e outra à esquerda do Salvador. E as 2 turmas, uma vai para o céu e outra para o inferno, elas fizeram as mesmas coisas. Elas fizeram as mesmas coisas, as atitudes são as mesmas. Porque a turma que está indo para a esquerda, agora é Mateus 25. Senhor, mas em teu nome fizemos isso, isso e aquilo. E Jesus vai dizer assim, quem é que disse que o céu é para quem fez isso, isso e aquilo? O céu, você não herda o céu por pontuação. Ah, que nota você tirou? Não é por pontuação. Qual foi a pontuação do ladrão na cruz? O que ele fez? O cara nem se batizar, se batizou, meu irmão. Que alma ele ganhou? Que santificação ele viveu? Mas ele ouviu do Salvador: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Do ponto de vista da justiça, o inferno é mais justo do que o céu. Porque todo mundo que for para o inferno foi porque mereceu. Ao contrário do céu, que todo mundo que chegar lá não merecia, mas alcançou pela graça maravilhosa do Salvador. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.